Aqui junto a nós, nos trazendo um pouco mais de detalhes, o Gilberto Wenzel, que é técnico da Agropecuária do Escritório da Emater, aqui em Tupã-Siretã, e que tem nos dado suporte aí já há um bom tempo com relação às informações sobre o nosso interior, na nossa produção rural, né? Mais focada nesse período agora a safra de verão, a questão especialmente da soja, que é o produto mais relevante aqui junto a nós, e claro, nesses últimos dias, na preocupação aí da conclusão da colheita, né? Informação que se tem, há uma estimativa, eu conversava informalmente aqui com o Gilberto no intervalo, né? Não se tem dados ainda muito precisos, até porque com essas intempéries aí, essa correria e a dificuldade de deslocamento, inclusive no interior, né? Eles não têm como ter um dado mais preciso. Mas algo entre 10% a 15% é o que se estima que possa ter ficado para ser colhido nessa semana, né? Essa informação seria da semana passada. O que se foi colhido dessa semana? Nós tivemos aí domingo sem chuva, segunda sem chuva, terça sem chuva, ontem tivemos uma chuva à tarde, hoje está sem chuva, mas não sei se vai ser possível colher, enfim. A gente via na segunda-feira, eu estive no interior, vi algumas propriedades sendo colhidas, a gente via que estava muito úmido ainda, mas mesmo assim o pessoal colhendo e colocando máquina, né? Mas enfim, o Gilberto tem mais informações sobre isso e pode nos trazer um pouco mais detalhes. Gilberto Velas, bom dia, como é que está? Tudo bem, Gilberto? Bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da rádio. Gilberto, não é muito preciso isso, mas o que vocês estimavam a semana passada que ainda faltava ser colhido? 10%, 15% nessa faixa? Entre 10% a 15%, eu acho que está nessa faixa aí. Uhum. Até porque a gente teve dificuldade assim, de deslocamento agora nos últimos dias, né, conforme você comentou. Os nossos veículos são baixos, né, veículos pequenos. A gente entrou em algumas localidades e aí não teve acesso também, né? Dificuldade, até o colega teve que ser puxado por um trator, né? E outras localidades a gente não teve acesso, então a gente não conseguiu percorrer todas as regiões do município, né? Uhum. E daí nós tivemos que se deslocar até Quevedos também para fazer o atendimento lá por 2 dias, né? Porque o pessoal lá também está numa situação talvez até pior que a nossa, né? Em alguns locais. Mas é dentro disso aí, né? E a gente também não quer estar ligando para os produtores nesse momento, né? Porque o pessoal está bastante atarefado também fazendo. Uhum. Você não me relatava, agora mudando um pouquinho do assunto, mas você me relatava que no interior de Quevedos, próximo de São Pedro ali, você viu situações muito piores que a nossa. Tem situações assim que simplesmente varreu, né? Onde tinha soja, onde tinha milho, não tem mais nada, né? A dificuldade de acesso, a gente tem que ir a pé, vai atolando, vai... Tem árvores que veio a mais de 1.100, 1.200 metros, né? Por dentro das lavouras, então é bastante complicado. Uhum. Porque ali tu pega entre o rio e o cerro são as lavouras, uhum. né? Então aquilo ali varreu. Tem locais assim que o produtor não tem mais acesso à lavoura, porque o deslocamento, a estrada, né? Era entre o rio e o cerro, e agora aquilo ali foi a estrada e não se sabe como é que vai chegar lá, né? Feito. Uhum. Não tem, mesmo que tivesse possibilidade de parar a chuva, e não tem como chegar lá para colher a produção, né? Uhum. E também não tem mais produção, porque varreu tudo, né? Voltando para a nossa realidade, Gilberto, nós temos algumas fotos aí que o Tiago, seu colega lá da Emater, nos mandou, de soja germinando, que ele mostrou a foto ali assim, de áreas com água, lâminas de água ainda no solo, né? Enfim, alguns locais que esse soja não tem como colher nem tem como chegar lá, né? Mas também, por outro lado, a gente viu muita gente colhendo, segunda, terça, ontem, antes da chuva. Eu não sei se hoje vai ser possível ou não, imagino que não, mas não sei, de repente consegue no Alto de Coxilha, sei lá. Enfim, desses 10 a 12, 15% que ainda estava por ser colhido a semana passada, o que vocês acham que vai ser impossível, que não vai ter como colher? A gente estima assim que em torno de 2 a 3% não tem como colher, né? Desses 10? Não. O do total? Do total. Do total. Do total, né? Uhum. Então não tem como entrar, essa questão que você estava falando, não tem como entrar, e outra que o soja está perdido, não tem. Tu colhe e não tem onde entregar, né? Porque as empresas também não têm condições de receber. Porque tu pega aí áreas com 30, 40, 50, 60% dos grãos avariados, né? Não tem nem como descarregar do caminhão, é um queijo, né? Então é bastante complicada a situação aí. Tem locais aí que alagou, que não tem, né? Próximos aos arroios, aos rios, né?
Então, tem produtores que, pelo relato que a gente tem, assim, já desistiram, guardaram as máquinas e o que ficou, ficou. Ficou, não tem o que fazer. Percentualmente, a gente, matematicamente raciocinando, 2% não é uma coisa assim tão impactante. Mas isso pode ser porque, de repente, pode significar um percentual grande de determinadas propriedades. Esse percentual, digamos, é espalhado ou está concentrado em algumas propriedades? Está concentrado em algumas propriedades, né? Tem produtores que tinham 800 hectares para colher, outros 1.000, outros 300, 150. Isso, no geral, não impacta, né? Sim, isso que eu digo. No geral, mas, 2% não é tanto. Mas em algumas propriedades vai impactar bastante, né? Bastante. Eu até estava falando com produtores que o que está na lavoura era o meu lucro da safra, né? E o problema é que a gente já vem sendo impactado de anos. Até a gente estava lembrando, conversando com o colega José Luiz, a gente lá em 2018 teve 2 eventos de vento forte, né, que impactou bastante nas estruturas, né, de armazém, de propriedades na cidade. Aí ali 2020 estiagem, a gente estava fazendo proagro ali e correndo atrás, né, para os produtores querendo colher, entra a pandemia, fecha o escritório. Aí a gente, para atender o produtor, não, mas vamos lá, mas com aquele medo de levar o vírus até a propriedade. A gente, eu seguido, estava almoçando nas propriedades rurais, no interior e coisa. Chegava lá, tomava um mate, ia lá na lavoura, voltava, tem um suco, tem um lanche. E isso foi meio se perdendo, sabe? Porque a gente foi se afastando. Sim. Aí por causa da pandemia. E aí segue estiagem, né? Agora no inverno a gente teve o problema de chuva excessiva no trigo. A qualidade do trigo também baixa, né? Agora tem, quando a safra, até aquele dia que eu estava aqui, a gente comentou, né? A safra só está garantida depois de estar no armazém. Mas agora a gente está vendo que em algumas regiões, nem quando está dentro do armazém ela está garantida, né? Para nós aqui, a gente não tem relato assim que alagou alguma unidade de armazenamento, algum galpão, alguma. Mas pegar de Santa Maria e abaixo tem bastante silos que ficaram embaixo d'água, né? Com a produção dentro. É bastante complicado, assim. Aliás, isso é um tema também relevante. Nos locais que vocês conseguiram ir, ou nos contatos que vocês tiveram com produtores, como é que foi o estrago da chuvarada na estrutura, seja residências, galpões, pavilhões, armazéns, enfim, nos contatos que você tem aqui na nossa região? Na área urbana a gente não sim, vocês não tem a Defesa Civil, né? A gente se refere à área rural. Na área rural a gente não tem relatos assim de problemas mais graves, que tenha causado alagamento, tenha comprometido alguma estrutura, assim, né? Alagado algum armazém, algum galpão. A gente até pode ter, mas até agora para nós não chegou. Sim. Teve um caso aqui na Lagoa Vermelha, que naquele vento forte que deu uns dias atrás ali, teve problema no galpão, né? Praticamente se perdeu todo. Mas é um caso bem pontual. Bem assim, pontual. Gilberto, essas propriedades, esses cerca de 2%, que perda total, né? Vai ser possível o seguro ser acionado? O produtor pode ser, pelo menos, minimizado no prejuízo? O problema é que o seguro, a gente tem alguns que não tem seguro, outros que tem algum caso de proagro. O problema é que quando se faz o financiamento, você pega o seguro de toda a gleba, né? Tá? E daí você já colheu parte da gleba, aquilo é considerado como safra normal, né? Aí que está o problema. E mesmo que você tenha, vamos dizer, uma área de 100 hectares, tu perdeu 20, 100%. Aquelas 80 hectares que tu já colheu é considerado safra normal. Aí, na verdade, tu não vai ter o benefício do Proagro, do seguro. Do Proagro, do seguro. Porque você, parcela dela, ou boa parte dela, você conseguiu colher. Você conseguiu colher, então não tem como separar essas questões. Fica bastante difícil. Bom, sem dúvida, é preocupante e claro que a gente fica mais preocupado com aquelas pessoas que estão mais atingidas nesse momento, como o Gilberto estava descrevendo aí, em algumas propriedades, esse percentual que no global é de 2%, pode representar o lucro ou até um prejuízo para o produtor na safra deste ano, para ele pontualmente, né? E claro que fica mais difícil ainda a situação. Bom,
Gilberto, o pessoal está terminando de colher, agora tem previsão de chuvas a partir de amanhã, que deve se estender até o final de domingo, provavelmente na segunda deve parar. Quem colheu agora, colheu semana que vem, não vai ser possível ser colhido? Não é possível colher. Não tem. Com mais essa chuva que está prevista agora, se confirmando aí, não tem. Ainda está perdido mesmo. Está perdido mesmo. Tem algumas questões assim de que a gente também, a questão do leite, aí a gente tem falado com os produtores, com empresas. A princípio, as empresas nos informaram que estão recolhendo, né, que não deixaram de recolher o leite em nenhuma propriedade. Tem relato de alguns produtores que nos falaram que faz 4 dias que não recolhem o leite lá em casa. Mas são os casos mais pontuais. Assim. O presidente da Dália vai conversar conosco daqui a pouco. Ele estava me falando que está com uma dificuldade logística de distribuir rações. Eu não sei se os produtores daqui em Tupã têm essa dificuldade. Aqui até o momento eu acho que não. Não chegou até aqui essa dificuldade. Não chegou ainda essa... Nós temos um problema, nós temos também essa questão da silagem para alimentação de gado para o inverno. Foi possível produzir esse ano? Foi possível produzir. A gente estima que deve ter uns 15% ainda que estavam na lavoura pronto para colher e que também a chuva não permitiu a E esses 15%, se parar a chuva semana que vem, é possível, nesse caso? Até em alguns casos é possível, só que vai ficar uma silagem de baixa qualidade, em função de ter passado o período ideal de se fazer a silagem. Né? Mas o prejuízo não é, a perda não é tão grande quanto na lavoura de soja. Não é tão grande. Muito bem. E aí, o pessoal vai plantar trigo depois desse impacto aí? A tendência é uma redução na área de trigo, né? Até em função do preço também. O custo e o preço que o produtor está recebendo hoje pelo saco do trigo, na verdade, se tu botar na caneta ali, não compensa, né? Tu teria que colher uma produtividade muito alta para sobrar um mínimo que seja, né? Deveríamos ter uma redução na área de trigo. Deve ter uma redução na área de trigo. Não tem estimativa, é difícil estimar? A gente era para ter feito uma reunião semana passada, o IBGE, e aí, em função das chuvas não foi possível. A gente fazia de forma virtual também, aí com o problema de internet. E o pessoal do IBGE ficou de remarcar essa semana. E até agora a gente não conversou mais, mas na próxima semana aí deve ser uma reunião do IBGE e a gente vai ter uns dados um pouco mais precisos. Mas para você, já tem algum levantamento de vocês com os seus colegas lá? Vocês chegaram a conversar sobre isso ou ainda não? O pessoal da área de trigo... que planta trigo são de médios, a maioria é médio e grandes produtores, né? Então a gente não atua muito nessa área a gente tem conversado com o pessoal que trabalha com os grandes produtores, os médios e grandes, que são os tradicionais na cultura do trigo, que todos os anos plantam, né? Mas vai haver uma redução. Eu acho que de repente em torno de uns 20%, 25%. Que é mais ou menos o que cresceu anteriormente, não foi? Não teve uma elevação em torno de 20% nos últimos anos? A gente... o trigo, ele dá uns picos de uma produção, de um plantio... Até porque quando entra um grande produtor, dá um percentual significativo. Quando vem de anos bons, aí o pessoal aumenta o plantio, né? Aí quando começa a dar os problemas, o pessoal vai diminuindo, então oscila bastante. Mas a gente variou aí de 15 mil hectares, 12 mil hectares, até 30 mil hectares nos últimos anos. Aí. É isso aí. Esse último ano agora a gente tinha uma estimativa, os dados do IBGE, né, de 25 mil hectares. Talvez esse ano se reduza aí para... 20 ou menos? 20 ou menos. Perfeito. Gilberto, quero agradecer a sua gentileza de vir até aqui, nos trazer essas informações, desejar aí um bom trabalho a vocês, a Emater, e isso significa uma boa assistência técnica aos nossos produtores, né, especialmente aos menores. E não só Tupã, mas também ele acabou de dizer que estavam atendendo também Quevedos, enfim, a toda a região aí, o estado inteiro que a Emater atua. Deixar o nosso microfone à sua disposição, se algo mais você gostaria de colocar, a nossa audiência, e certamente contar com a sua colaboração, com a colaboração da Emater em outros momentos aqui na nossa programação. Miguel, a Emater tem escritório nos 497 municípios, né? Nossos colegas também da região ali foram bastante afetados. A gente tem em torno de 22 colegas da família, né, que perderam tudo também. E a correria é grande, né?
O problema, assim, a estiagem do ano passado, dos outros anos, o prejuízo foi muito maior para o nosso município do que essa chuva agora, né? Só que a questão de estrutura, de estradas, e o município foi bastante impactado, né? E isso aí vai se levar um tempo para reconstruir, para se fazer, né, novamente. Mas tem municípios aí que estão numa situação bem pior que a nossa, né? Não tem nem como comparar. E a gente olhando pela TV, assim, tu tem uma visão. Aí quando tu chega, que nem eu cheguei em Quevedos ali, tu olha, aí te arrepia, sabe? É bastante complicado. E muitas vezes a gente não tem como ajudar, né? Não tem o que fazer. Isso abala emocionalmente a gente também, né? Sem dúvida. Aí tu começa a pensar, e às vezes tu não dorme de noite, tu acorda, começa a pensar naquela família, na outra. É bastante complicado, mas seguimos em frente, né? Não podemos desistir, né? Sem dúvida. Gilberto Welser, técnico municipal da Emater, técnico da Emater aqui em Tupanciretã, nos trazendo informações. Obrigado, Gilberto, pela visita e bom trabalho para vocês. Sempre à disposição. Obrigado. 9h39, eu vou ao intervalo comercial, a gente já retorna com a sequência da edição